Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro que a gente está sempre abordando aqui, né, os arcos passados de One Piece, e hoje vamos continuar, né, falando sobre a Ilha dos Homens Peixe, que está longe de acabar aparentemente, porque tem muita coisa para trazer nesse resumão aqui, tá? Hoje a gente vai entrar aqui falando sobre Fisher Tiger, Otohime e o passado da Ilha dos Homens Peixe, né? Por que os Homens Peixe têm essa raiva, esse desejo de vingança contra a humanidade, que foi muito bem cultivado, inclusive, ao longo de várias décadas, por causa de várias tragédias aí que ocorreram, beleza? Então vamos lá. A gente continua aqui desde do resumão passado, né? Quando o Vanderdecken acabou lançando um coral gigante contra Shirahoshi, né? Que inclusive acabou sendo exposta ali para a população. E todo mundo descobriu que o Luffy acabou meio que sequestrando ela, né? Embora não foi intencional, mas ainda assim, né? Foi a imagem que ficou ali no momento. Enquanto isso, Rose Jones está lá no castelo, né? Do castelo Ryogu, causando altas confusões, né? Inclusive o Zoro estava enfrentando ele. E bom, a gente continua aqui então com o povo ali, né? Vendo a Shirahoshi saindo do megalo. E o pessoal ficou em choque, né? Ficou louco ali, agitado, sabendo que a Shirahoshi saiu do castelo, né? Todo mundo entende o perigo, né, dela se expor dessa maneira. O Chopper imediatamente pede pro Sanji não se virar. O Sanji não viu a Shirahoshi saindo do megalo. E ele diz para o Sanji que é pra ele não se virar, porque se ele se virar, ele vai morrer. É basicamente isso. Só que o Sanji, ele tá disposto a correr o risco, porque ver a Princesa Sereia é um dos maiores sonhos da vida dele. Ele quer ver as mulheres mais bonitas do mundo, né? Então ele tem a chance, tá literalmente a chance pode estar na frente dele, ele tem que fazer isso, né? Então ele se vira e quando ele vê a Shirahoshi, uma coisa muito bizarra acontece. O Sanji não sabe lidar com a situação, ele não consegue nem sangrar, nem morrer, ele só vira uma pedra, igual como se fosse a boa Hancock, tá ligado? Foi meio bizarro. O Chopper atribui isso ao possivelmente o Sandy Okama deu uma equilibrada ali vamos dizer assim, na personalidade do Sanji. Então em vez dele morrer, né, tendo uma hemorragia nasal, ele só involuntariamente criou um sistema de defesa, pro caso de encontrar alguém tão bonito quanto a Shirahoshi. Mais ou menos isso. Então os Okama tecnicamente salvaram o Sanji aí, segundo o Chopper. Mas mesmo assim, os cidadãos ali, o povo, né, acaba ficando bolado com o Luffy e os demais chapéus de palha e amarram eles, acabam capturando ali eles. E também capturam o Hachi. O Hachi, que ele foi capturado aqui no caso por ser um membro da tripulação do Arlong, né? O pessoal sabe ali que o Arlong era problema, então amarraram o Hachi mesmo ele estando todo ferido e tal, né? Lembrando que o Chopper estava acudindo ele antes do Luffy chegar ali, causando uma grande confusão. E o Luffy, amarrado, ele acaba percebendo que tem um objeto voando na direção deles, que é o Vanderdecken em cima de um coral, né? Indo em direção a Shirahoshi. E aí, cara, a Shirahoshi fica assustada, né? Porque o Vanderdecken tá vindo pessoalmente, mas o Luffy consegue dar um jeito ali de contornar o Vanderdecken. Primeiro o Vanderdecken ele pergunta ali pra Shirahoshi, né? Se ela quer se casar e tal. E a Shirahoshi diz que ele não é o tipo dela, né? O Vanderdecken não é o tipo da Shirahoshi. E parte o coração do cara. Então ele prefere matar ela. Só que aí o Luffy acaba interferindo e lidando com a situação. Lembrando que ele estava amarrado, mas com os pés ele consegue quebrar o coral e ainda consegue bater ali também no Vanderdecken. Então o Luffy aí mostrando que, assim, em combate o Vanderdecken não é tão poderoso quanto o Luffy, obviamente. Mas a questão dele poder atacar de muito longe e tal é uma coisa que acaba atrapalhando bastante aí nesse caso. Como ele veio de frente, foi fácil de lidar com ele. É isso que se entende ali pela cena como um todo. E depois a Shirahoshi acaba desabarrando ali o Luffy, né? Pro choque ali do povo que tava defendendo ela, né? Mas mesmo assim, tá tudo certo, né? O Chopper acaba falando ali que o Sanji parece que voltou ao normal, né? O novo normal, vamos dizer assim, dele. Então tá tudo bem. Enquanto isso, o Luffy pega a Shirahoshi e acaba fugindo, né? Acaba indo embora ali e levando o Hachi, inclusive, junto com ele. E aí eles vão para a Floresta do Mar. O Decken, ele acaba se recuperando do ataque do Luffy e ele acaba convocando ali o Adatsumi para lutar junto com ele. Só que o Adatsumi ele tenta atacar o Luffy, entretanto o Luffy simplesmente quebra um dos dentes ali do
tritão gigante, né, do Homem-Peixe gigante, usando ali um soco a jato, né? E acaba quebrando ali o dente do Adatsumi, que fica doendo, sentindo a dor. Enquanto isso, o Ruffy aproveita para meter o pé, né? E o Vanderdecken fica pistola, né, com essa situação aí. Depois a gente vai aqui então para o castelo, né, onde a gente vê ali o Hood Jones. E os piratas dele acabam informando que uma sereia acabou fugindo com uma garota pirata, né? No caso, a Camille acabou fugindo com a Nami. Lembra que a Nami tinha dado um perdido? Pois é, ela acabou escapando junto com a Camille. E a Nami quer ir pra ilha, pra floresta ali do mar, pra se encontrar com o Jinbe, que é o cara que conhece o Ruffy, então é um braço forte aí pra ajudar eles nessa empreitada aí contra os novos piratas Homens-Peixe. Enquanto isso, a gente continua aí na luta entre o Zoro e o Hood Jones, que parecia estar levemente equilibrado. Só que os guardas do palácio gostariam de lutar também para ajudar o Zoro. Lembrando que o Zoro tá lutando embaixo d'água, tá? E o Rei Netuno, ele fala que é melhor eles fugirem, se reagruparem, sai do castelo, deixa os caras ficarem com o castelo, é só uma construção, não importa. E depois se reagrupam para poder derrubar, né, os piratas e retomarem o castelo depois. Só que no meio desse discurso aí do Rei Netuno, acontece uma parada muito insana, cara. O Zoro consegue acertar fatalmente o Hood Jones. Ele consegue lançar um corte no Hood Jones que deixa ele inconsciente. Ele não morre, mas ele fica fora do jogo. Ele apaga completamente. Ele fica ali, tomou um corte violento. Muito foda esse ataque do Zoro, inclusive. Pegou ali o Hood Jones desprevenido e não teve misericórdia. Deu um ataque fatal. O Zoro tá com poucas ideias aqui na Ilha dos Homens-Peixe, né? Ele tá bem mais sério, depois do treinamento que ele teve com o Mihawk. E aí os piratas ali, né, os Homens-Peixe, eles acabam ficando chocados, né, de ver que o Hood Jones perdeu num duelo contra o Zoro, e eles já preparam ali os esteroides de energia, né, para poder usar ali e ganhar uma super força, né? E o Netuno, ele consegue perceber essa mudança no ar, né, essa mudança de força no ar. Enquanto isso, o Zoro ali acaba ressurgindo da água, né? Ele acaba voltando ali para a superfície, lembrando que o castelo tá enchendo de água, né? Normalmente não tem água dentro do castelo. E acaba que o Rei Netuno pede pro Chapéu de Palha ir embora, né? Porque o castelo logo vai estar totalmente inundado. E aí o Zoro, ele entende a situação, né? E ele acaba tentando fugir ali junto com eles. E aqui tem um momento bem legal, que é quando o Netuno, ele acaba usando o combate tritão Ultramarine, que é uma técnica ali que ele tem, cara, extremamente poderosa. Ele acaba fazendo tipo uma espécie de, sei lá, um Kamehameha de água, extremamente potente, só que aos custos da saúde dele, porque as costas dele são travadas, né? Tipo o meu praticamente, tipo as minhas costas. E ele acaba sentindo muita dor, ele acaba ficando incapacitado depois que ele usa esse ataque, mas é tão grande, é um ataque tão poderoso, que acaba espalhando os Homens-Peixe, né? Acaba jogando eles para todos os lados ali, e abrindo um caminho para que os Chapéus de Palha e os guardas consigam fugir, né? E aí o rei, ele pensou em sacrificar, em ficar por ali para servir de isca, pro pessoal ali. Mas ele acaba sendo salvo também, né, pela aquela baleia que ele vem, né, que ele vem montado. Ele acaba segurando ele numa corda e vindo junto. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui um daqueles piratas Homens-Peixe dando uma pílula aquela pílula, né, de super força para o Hood Jones, né, pedindo para ele fazer alguma coisa. E aí o Rei Netuno, depois ali, ele tá sendo resgatado, o pessoal tá sendo salvo, né? Então eles estão escapando, né, conseguindo escapar. Só que o Hood Jones, ele acaba segurando o Rei Netuno pelo rabo. Ele se recupera muito rápido depois de tomar aqueles esteroides de energia, e ele acaba indo e segurando ali o Rei Netuno, impedindo que ele fuja, né? E aí os demais guardas ali tentam ajudar o Rei Netuno, mas ele prefere que o pessoal vá embora e se encontre com o Fukaboshi, se reagrupem com o Fukaboshi para poder criar um plano ali para retomar o castelo. E aí, enquanto o Rei Netuno é capturado, também é capturado junto com ele o Zoro, o Usopp e o Brook. Eles acabam ficando para trás também. O Zoro porque ele tá com falta de ar, né? Ele tá embaixo d'água ali, mó tempão já, sem fôlego, né? Praticamente. E já deu o que tinha que dar. E o Usopp não tem o que fazer sozinho, e o Brook parece que ficou sem forças ali porque estava embaixo d'água, né? Então ele não tem também como ajudar nesse momento. Então eles são capturados aí pelos novos piratas Homens-Peixe. Depois a gente vai aqui então para a Floresta do Mar, onde o Ruffy ele acaba chegando lá junto com a Shirahoshi, o Chopper e os demais. E a gente vê aqui também
que o Frank aparece, né? Inclusive falando ali que o Ruffy pegou uma gostosona ali, né? Que o Ruffy chama Shirahoshi de gata assustada, né? O gata medrosa, né? E também é falado ali que a Rico Rubin, ela também tá na Floresta do Mar, só que ela tá procurando alguma coisa por ali e ela sumiu faz um tempo, né? E nessa conversa vai, conversa vem, o Chopper tá tratando o Hat e o Jinbe acaba vendo ali o Ruffy e eles acabam conversando, né? E é muito engraçado a conversa que eles têm, porque o Ruffy não recebeu a mensagem do Jinbe, o Ruffy tá com a Shirahoshi, o Jinbe demora pra perceber que o Ruffy tá com a Shirahoshi. Primeiro ele fala com a Shirahoshi, depois ele lembra, pô, pera aí, a Shirahoshi tá fora do castelo? Que porra é essa, né? O que tá acontecendo aqui? Carambas, obviamente tem alguma coisa errada aqui. Então, cara, é muito louco, essa cena é muito engraçada do Jinbe, vendo a situação. E depois ainda chega também a Kami e a Nami também, então se reúne quase todo mundo ali praticamente, né? Quase todo mundo se reúne ali dos Chapéus de Palha, além do Jinbe também, que ainda não faz parte do grupo nesse primeiro momento. O Sanji, aparentemente, ele tá curado, porque ele não para ali de fazer poemas e ficar dançando em volta da Shirahoshi, cultuando a deusa dele, né, a nova deusa dele. E o Chopper declara que o Sanji está curado, ele está bem, vai. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, é o que tem pra hoje, vai, é melhor do que nada. Enquanto o pessoal tá jogando aí conversa fora, acontece que o Vanderdecken ataca de novo. Dessa vez outra arma vem voando e o Ruffy vem e protege a Shirahoshi novamente. E aí é engraçado, né, que o Jinbe tá dando uma bronca, né, dizendo que ela estaria mais segura na torre, lá do Palácio Ryugu. Só que a verdade é que ela não estava muito segura lá, na verdade ela ia morrer se não fosse a aparição do Ruffy Chapéu de Palha. Então, na verdade o Ruffy, ela tá bem mais segura ali com o Ruffy do que lá no castelo, essa que é a verdade. E aí a gente acaba tendo aqui então a conversa, né, entre o Jinbe ali explicando pro pessoal sobre a situação da Shirahoshi, né? Por que a Shirahoshi queria vir ali no túmulo da Otohime. Na verdade o que aconteceu é que, como a Shirahoshi ela teve um incidente infeliz, né, de encontro infeliz com o Vanderdecken em um dado momento, ela acabou sendo, por causa desse negócio aí dele ficar jogando armas pra ela e tal, ficar meio que stalkeando ela, né? Acontece que a Shirahoshi não pôde nem ir no enterro da própria mãe, cara, depois que a Otohime morreu. Então, assim, é bem triste, né? Porque ela não pôde ir visitar o túmulo da mãe esse tempo todo, né? A Shirahoshi tá trancada no castelo aí sem poder saber o que tá acontecendo praticamente no mundo esse tempo todo, né? Muito tempo enclausurada, realmente uma parada meio bad vibes, né? Pra você ter uma ideia aí de como o Vanderdecken tem açoitado a Shirahoshi, coitada. E aí tem um momento aqui legal que é quando a Nami chega com a Kami, aí todo mundo se apresenta ali, todo mundo tinha que chegar, se apresenta, e a gente acaba descobrindo por parte do Jinbe o que foi que aconteceu, por que a Ilha dos Homens Peixes tá de cabeça pra baixo, por que tá tendo essa rebelião, essa revolução, né, do Rudy Jones, né, por que tá tudo uma loucura completa. E essa história remonta a vários anos atrás e tem a ver também com uma coisa que o Arlong fala ali com a Nami, de que a culpa do Arlong ter ido para East Blue foi culpa do Jinbe. Pois é, o Jinbe acabou permitindo com que o Arlong fosse para East Blue e acabou que deu no que deu, né, lá no East Blue, o que deixa a Nami bastante chocada. Depois a gente acaba vendo aqui uma cena muito interessante, que é depois que os Piratas Homens Peixe acabam tomando o palácio. Eles acham então que eles ganharam, o povo ali, a família, né, do Rei Netuno. Então eles decidem começar a criar um sistema ali de leis, né? Eles estão tentando fazer com que as pessoas reconheçam que eles venceram. E como eles fazem isso? Eles estão fazendo ali com que as pessoas pisem numa espécie de... Eu não sei qual é, acho que o nome correto é fumier, mas eu não sei exatamente o que é, mas tipo um pingente, algum símbolo da rainha Otohime, da rainha, da esposa do Rei Netuno, para as pessoas pisarem nesse símbolo para mostrar que eles são fiéis aos novos Piratas Homens Peixe. E aqueles que se recusam, eles sofrem violência, né? Eles são ali açoitados, né? Como se fosse assim, ou você tá do nosso lado ou você toma porrada, basicamente é isso, né? A gente também tem aqui um encontro entre o Fukaboshi e o Dozun, que é um daqueles caras, um daqueles cupinchas do Rudy Jones. E também a gente vê ali que a história da Shirahoshi ter sido sequestrada pelo Chapéu de Palha chega até os ouvidos do Caribou, né? E ele planeja sequestrar a Shirahoshi também. Tá passando do limite, né, Caribou? Já deu tudo errado e você ainda quer continuar nesse caminho.
Aí não dá pra defender, né, meu amigo? Aí o cara é realmente burro, né? Não dá pra defender o cara desse. De volta pra floresta, enquanto a Shirahoshi tá lamentando, né, o que aconteceu com o Rei Netuno, o Jinbe fala que o Rhodo Jones ainda não vai matar ele e de que o Jinbe vai resgatar o Rei Netuno posteriormente. A Nami acaba questionando ele sobre qual é a relação aí do Arlong, East Blue e o Jinbe e tal, e o que tá acontecendo nessa ilha, né? Porque a Nami comenta que, embora ela não perdoe o Arlong, ela não sabia que os Homens-Peixes passavam por esse perrengue todo, né? Que ela tem visto aí já faz alguns anos, né? Já que desde antes do time skip a gente já via aí que os Homens-Peixes já eram perseguidos, né? Inclusive a Nami, ela fala sobre o que aconteceu na vida dela pro Jinbe, e o Jinbe fica com uma dor no coração imensa, né? Ele mostra um remorso muito grande, né? E ela comenta, inclusive, né, que ela percebeu que Sabaody e o Parque Arlong eram até semelhantes em certo ponto, né? De que assim como os Homens-Peixe eram perseguidos em Sabaody, o Arlong perseguia os humanos lá no Parque Arlong, né? E aí o Hachi, ele não nega essa situação, ele fala ali que o Hachi e os companheiros dele até queriam viver entre os humanos desde que eram crianças, eles tinham esse pensamento, né, de se encontrar um dia com pessoas, com humanos e tal, e terem uma vida normal, juntos, um relacionamento, socializar. Só que o ódio do Arlong foi longe demais, né, acabou contaminando ali várias pessoas. E aí a gente começa a ver mais ou menos como é que se forma essa história aqui dos Homens-Peixe. O Hachi, ele explica que 200 anos atrás, os Homens-Peixe e os Tritões, eles se separaram das espécies comuns de peixes do mar e estabeleceram o reino Ryugu que a gente conhece hoje em dia. Então eles se tornaram uma nação do governo mundial, inclusive, mas os humanos continuavam perseguindo os Homens-Peixe, mesmo depois deles fazerem parte lá do governo mundial e tal. E a coisa piorou bastante quando começou a grande era dos piratas, porque os piratas, eles se lançaram ao mar, né, em direção a One Piece e tal, e isso teve consequências, porque muitos piratas tentaram passar pela Ilha dos Homens-Peixe para tentar chegar no Novo Mundo, e isso fazia com que sempre tivesse alguma confusão, né? Os humanos, basicamente, os piratas especificamente, eles sempre iam lá na ilha e acabavam causando um grande alvoroço, né? Causavam muita confusão naquele lugar. Isso só deu uma aliviada quando o Barba Branca tomou conta do lugar, quando ele, entre aspas, governou ali a Ilha dos Homens-Peixe, né, como seu território. E então os piratas meio que passam, mas evitam fazer confusão para não arranjar briga direta com o Barba Branca. E aí o Jinbe começa a falar sobre a história da Otohime e do Fischer Tiger. De fato, como é que eles... o que aconteceu aí entre esses dois personagens icônicos da Ilha dos Homens-Peixe? São dois personagens bastante diferentes, né? Eles viam o que estava acontecendo, né? Como os humanos e os Homens-Peixe não estavam conseguindo se comunicar, né? Se relacionar, não conseguiam entender o que o outro estava passando, e cada um tinha uma abordagem diferente. O Fischer Tiger, ele queria, vamos dizer assim, não é uma vingança, mas ele queria mostrar que os Homens-Peixe podiam se defender. Ele queria defender os Homens-Peixe a todo custo, né? Inclusive querendo uma separação assim, iminente das espécies. Enquanto a Otohime, ela queria justamente o contrário, ela queria que os Homens-Peixe e os humanos se dessem bem, ela queria que eles interagissem entre si para deixar suas diferenças de lado, né? Para entenderem cada um os seus lados ali, entender que eles são ali uma coisa só, né? Só que esses dois caminhos colidiam, né? A motivação e as propostas de cada um acabavam colidindo. Aí a gente começa a ter aqui os flashbacks, né? Que no caso aqui é o Fischer Tiger, né? Já tendo ali os Piratas do Sol, junto com o Hachi e tal, e outros Homens-Peixe. E a gente tem aqui a Otohime. Tem uma cena aqui da Otohime mostrando quem ela é de fato. E ela era uma mulher muito gentil, né? Ela era uma diplomata, principalmente. Ela tentava resolver tudo na conversa, mesmo quando a situação era muito crítica. Um caso que a gente vê logo no início, quando ela aparece, é justamente quando um bandido aparentemente está fazendo uma sereia de refém, e a rainha Otohime, a própria rainha, acaba colidindo junto com o cara, né? Ela acaba tentando impedir ali o cara de sequestrar, de manter a sereia como refém, e ela acaba exigindo, questionando o cara por que ele está fazendo isso. E aí o cara explica que ele perdeu o emprego, ele tem família para criar e tal, e ele, no momento de necessidade, ele viu ali uma oportunidade de lucrar, né? De fazer merda, né? Fazendo merda. E ele acaba então cometendo um crime. Só que a Otohime acaba demonstrando muita empatia e compaixão pelo cara.
o que faz ele chorar, porque ela fala pra ele que se, mesmo ela sendo rica e vivendo bem, ela gostaria de fazer mais coisas pra poder ajudar os seus súditos, pra que nem todo mundo ficasse jogado às margens, assim, como aparentemente é a situação do cara. E o cara fica emocionado, né? E essa emoção faz ele parar ali pros guardas poderem prender ele de fato. Então a Otohime ganha na conversa, literalmente. Ela venceu o meliante com palavras. Isso é uma coisa louca. A Otohime é diferenciado, cara. Ela não mede esforço pra atingir os objetivos, mesmo que seja de maneira pacífica, tá ligado? É muito louco isso. É uma passividade muito agressiva, tá ligado? É muito louco. E aí a gente vê quais eram as intenções da Otohime com a população, o que ela queria pra população ali do reino de Ryugu. Basicamente ela queria fazer uma espécie de petição, onde ela iria pra superfície junto com as pessoas ali que assinassem a papelada, pra poder se encontrar com os humanos, né? Pra poder socializar com os humanos. Só que os Homens-Peixe não curtiam essa ideia, né? Principalmente porque eles apoiavam o Fischer Tiger. Eles não queriam interagir com os humanos, eles tinham ressentimento, receio com os humanos. E o próprio Jinbe, na época, ele acaba comentando, né, que os esforços da Rainha Otohime são inúteis, né? De que a história só fala apenas pelos humanos. E bom, enquanto ela tá fazendo isso, acaba rolando uma confusão um dado momento por causa do Arlong. Nessa época o Arlong, ele tava ali arranjando briga com alguém que teria assinado ali os papéis da Otohime. E aí ele não gostou dessa parada, né? Ele apoia o Fischer Tiger, né? O Fischer Tiger não quer que os Homens-Peixes humanos se misturem. E o Arlong, ele é uma versão extremista do Fischer Tiger, tá ligado? Ele é mais radical, ele quer vingança contra a humanidade, tá ligado? Por tudo que já aconteceu em anos passados. E o Jinbe já nessa época aqui começa a dar uns avisos já pro Arlong, né? Ele pede ele pro Arlong se acalmar, ele também não concorda com a Otohime, mas isso é importante pra ela. Então não é pro Arlong parar de ficar questionando essa questão aí da Otohime, né? Ela é a rainha, ela tá fazendo o que ela acha que é certo pro reino. E embora ele discorde, não quer dizer que você tem que sair batendo nas pessoas que apoiam a causa da rainha, pelo amor de Deus, né? O cara passou aí muito do limite. E aí a gente vê o Fischer Tiger na história. O Fischer Tiger, ele era um aventureiro a princípio, ele se lançava ao mar de vez em quando. E a gente descobre o porquê que ele fazia isso, né? Ele via de perto as pessoas, ele tentava se aproximar dos humanos e saber mais ou menos como eles agem, né? E acontece que ele viu o que acontece com o pessoal lá de Marine Joa, né? Com os Homens-Peixe que vão parar na superfície. Eles são capturados, torturados e tal. E isso faz com que ele queira ir até Marine Joa para resgatar os escravos de lá. E é bem interessante de ver ele falando para o Rei Netune, para a Rainha Otohime, que assim, abertamente ele fala que vai lá salvar as pessoas e não tem objeções, principalmente a Otohime, né? Ela acaba até apoiando ele. Depois, mais pra frente, ela explica que é porque ela meio que tá ouvindo o coração dele gritar, né? A vontade dele de querer ir lá resgatar as pessoas é uma coisa de louco, sabe? Nada ia para ele naquele momento. E dá pra ver claramente que, apesar da Otohime querer o diálogo, né, com a superfície, cara, quando ela ouviu o Fischer Tiger falando das atrocidades, né, que aconteceram lá na superfície com os Homens-Peixe, ela chega a chorar, tá ligado? Só de ouvir o cara falando, ela chega a chorar, pra você ter uma ideia de como é cruel, né, esse lado aí dos humanos. Lembrando que é especificamente os humanos mais ali de Sabaody, de Marine Joa e tal. E aí, o Fischer Tiger, ele fica conhecido, né, pelo incidente lá de Marine Joa, ele fica famoso. E a gente vê que a população, eles apoiam, né, o Fischer Tiger, eles apoiam o que o Fischer Tiger tá fazendo. E isso tem um ponto negativo, né, para a Otohime, porque a Otohime, ela tá querendo os votos, né, ela tá querendo lá o apoio da população para conseguir juntar, né, uma galera para poder ir lá para a superfície e interagir com os humanos. Só que depois do que o Fischer Tiger fez e depois de tudo que aconteceu, fica bem óbvio, né, que a população não quer apoiar a Otohime, né? Eles querem, para eles o lado certo é o Fischer Tiger, né? Não vamos ficar perto dos humanos, deixa os humanos para lá, né? Vamos ficar cada um no seu quadrado aqui, que é melhor. E ao mesmo tempo a gente tem aqui um Hold Jones, ainda novo, ainda garoto juvenil,
ele acaba sabendo, né, descobrindo o que o Fischer Tiger fez, e ele fica bastante feliz, né, ele fica bastante convencido ali de que o Fischer Tiger fez a coisa certa também. Depois a gente acaba vendo aqui mais uma luta ali entre os Homens-Peixe e a Marinha, e a gente vê como é que o Fischer Tiger ele age como pirata, porque ao contrário do que parece, né, dar-se a entender por meio do Arlong e do Rudy Jones, que o Fischer Tiger é um cara violento, que ele tá tentando atacar a humanidade, né, como uma espécie de vingança contra os Homens-Peixe que foram escravizados e tal. Mas na verdade não. O Fischer Tiger ele luta contra a Marinha e tal, ele derruba ali os fuzileiros navais que tentam resgatar os escravos, no caso do pessoal de Marinha Joa, né, dos Tenryobitos. E o Fischer Tiger ele derruba, nocauteia os caras, mas ele não mata. Inclusive ele dá uma bronca no Arlong que queria fazer isso, ele tentou ali matar alguns marinheiros, né, e o Fischer Tiger fica bolado com isso, né, ele acaba vendo ali que não é assim que ele quer fazer. Porque senão ele atribui essa necessidade de matar o próximo como uma coisa que os humanos fariam, né? Ele atribui essa matança aos humanos, porque pelo que ele viu lá em Marinha Joa, os humanos que gostam de ver as pessoas morrendo assim, né, como espetáculo e tal. E não, se for assim, relacionado aos Tenryobitos, ele não tá errado não. Se fosse só referente aos Tenryobitos, ele estaria muito certo, inclusive, nesse ponto aí, né? Mas enfim, ele deu uma generalizada, no que ele tava querendo dizer. E a gente vê aqui também o Borsalino recebendo a notícia, né, sobre os Piratas do Sol. E ele, entre aspas, fica preocupado, né? Sabe aquele jeito boçal que o Borsalino tem de mostrar algum tipo de surpresa ou preocupação. Ele só é irônico pra caramba, né? Inclusive o Jinbe também aparentemente tomou uma bronca ali, né? Mas no caso dele ele diz que tá se defendendo, né? Mas enfim, ainda assim você vê que tem uma diferença muito clara entre o Jinbe e o Arlong. O Jinbe ele não ataca a menos que seja provocado. O Arlong ele quer o extermínio, ele quer a execução completa do outro lado e dane-se, não importa se o cara começou, se foi um mal entendido, se dá pra resolver de outra maneira, não interessa, elimina e acabou. Esse é o Arlong que a gente conhece, né? E o Fischer Tiger percebe essa diferença, né, inclusive. Enfim, então eles ficam aí por um tempo navegando, enquanto o Otohime continua lá tentando chamar os súditos pra assinar a petição dela, né? Inclusive nesse meio tempo aí o Fischer Tiger e o Jinbe, eles se destacam, né, na tripulação por ganharem recompensas. O Fischer Tiger ganha 230 milhões de beris, enquanto o Jinbe ganha 76. E o Arlong não ganha nada. Olha só que curioso, né? Só quando ele foi para East Blue, se eu não me engano, ou se eu não me engano, quando ele é capturado, se eu não me engano, que ele ganha uma recompensa lá que é bem menor. Se eu não me engano, acho que ele ganha 30 milhões ou algo assim. E aí acontece uma coisa muito curiosa, porque em um dado momento eles acabam atracando numa ilha, os Piratas do Sol, e os nativos ali acabam entregando para eles uma escrava de Marinha Joa, que é a Koala. Essa personagem que viria a ter até um certo destaque, principalmente lá em Dressrosa, mas aqui é muito interessante como a Koala interage na história, porque o pessoal ali explica, né, que ela conseguiu escapar de Marinha Joa durante o ataque do Fischer Tiger e acabou naquela ilha. E aí acontece várias coisas bizarras aqui, porque tem uma humana no meio dos Piratas do Sol. Tipo, não tem como isso dar certo, tá ligado? Todo mundo olhando a Koala ali de um jeito esquisito, principalmente o Arlong, porque a gente acabou de ver no histórico dele que ele odeia com todas as forças a humanidade, né? O lado humano, pelo menos, dela. E a Koala é humana, então ele chega até a bater nela, inclusive porque a Koala ela tem uma cara muito bizarra, ela fica sorrindo o tempo todo, com os olhos arregalados, assim, sabe? Meio bizarro. E a Koala, de repente, ela toma a porrada, mas ela começa a limpar o chão, do nada, ela começa a limpar o chão do nada, tá ligado? E aí a gente vê ali que a Koala ela tá agindo desse jeito, ela parece que tá sempre na defensiva, né? Porque isso é meio que um treinamento, entre aspas, que as pessoas sofrem quando se tornam escravos em Marinha Joa, né? Porque as pessoas não podem chorar, não podem demonstrar emoções, elas têm só que obedecer e fazer o que os Tenryobitos mandam, né? O que os donos deles mandam. Então meio que a Koala ainda tá com esse reflexo, com esse instinto de tentar agradar ao máximo as pessoas ali em volta, mesmo que claramente as pessoas não estejam satisfeitas com a presença dela ali, tá ligado? Como é o caso do Arlong e de outros Homens-Peixe no processo. Então, meio que ela tá com uma lavagem cerebral feita na cabeça dela.
E aí acontece uma cena muito dramática, cara, que eu fico chocado. Tem vários momentos aqui nessa história do Fischer Tiger, principalmente, que eu fico muito chocado. Que é quando ele vê que ela aparentemente tá nesse sistema, né, de ficar tentando agradar os homens-peixe ali, como se fossem superiores dela, né, como se fossem os donos da Koala. O Fischer Tiger pega a Koala e marca ela, igual gado, igual como o pessoal marcava lá, o pessoal em Marine Joa. Só que no caso, o Fischer Tiger ele faz aquele símbolo dos Piratas do Sol, né? E a Koala desmaia com a dor, né? É uma criança ainda, né? Então é uma coisa muito chocante pra ela, ela não aguenta. E ele diz que isso é necessário pra livrar ela do fardo, pra ele entender que ela não é mais uma escrava, né, dos Tenryobitos. E quando a Koala acorda, ela pede desculpa por desmaiar e diz que não vai mais chorar. Diz que não vai chorar. E o Fischer Tiger pega ela e ele tá em prantos falando com ela. É muito emocionante essa cena. Ele fala, pode chorar, cara. Você pode chorar se você quiser. Você é livre. Você não tá mais presa a ninguém, sabe? Viva a tua vida. Toma suas decisões. Pense por você, sabe? Você pode fazer isso. E ele joga, inclusive, a arma dele fora, falando que não vai machucar ela, que ninguém ali vai machucar ela mais. E a Koala chora, finalmente, né? Ela consegue ter sua independência, por assim dizer, né? Cara, é muito foda esse jeito do Fischer Tiger, sabe? Que apesar dos Homens-Peixe ver ele como um cara que é um vingativo, que tá lutando contra os Homens-Peixe e tal, na verdade ele é um cara muito foda, tá ligado? Ainda que do jeito dele, tudo bem, ele podia ter seus excessos ou outro, ele tinha uma amargura no coração dele com os humanos, obviamente, pelo que ele passou em Marine Joa, mas você vê que ele é um cara legal, tá ligado? Ele é realmente um cara muito legal, sabe? Seria épico ter ele vivo hoje em dia em One Piece. Vai saber as histórias que esse cara tem pra contar, sabe? Insano, assim, deve ter muita coisa sobre o Fischer Tiger que a gente só pode imaginar, praticamente. Aí se passa um tempo, né? Os Piratas do Sol conseguem ali uma Eternal Pulse para a ilha da Koala e eles decidem levar ela. Enquanto isso, a Koala não tem muito o que fazer, não tem como ajudar, não tem como acrescentar muito, ao bando. Então o que ela pode fazer é continuar limpando a embarcação, né? Ela continua no status de sempre, O Aladdin, inclusive, até aparece aqui, ele fala que ela tá se livrando aos poucos, ela ainda tá em reabilitação ali da lavagem cerebral que ela passou. É um negócio realmente pesado aqui o que aconteceu com a Koala. E conforme o tempo vai passando, né, a Koala vai ficando ali junto com os Homens-Peixe, o pessoal vai ficando curioso, obviamente, embora eles a princípio deixam ela em paz, né, deixam ela ali fazendo o que ela quer fazer, eles não interagem muito, né, com a Koala, mas tem um dado momento que a gente vê aqui duas figuras distintas, que é o Arlong e o Jinbe. O Jinbe, ele diz, né, pro Arlong que nem todos os humanos pensam da mesma forma que o Arlong diz ali, né, que todos os humanos são terríveis e tal, né, que eles merecem morrer e tal, e o Jinbe ele fala que não, que a Koala não é assim, ela ainda não pensa dessa maneira. E quando ele questiona a Koala, né, se ela teme eles por eles serem piratas, a Koala responde que é porque os humanos não sabem nada sobre os Homens-Peixe, por isso que os humanos têm um receio dos Homens-Peixe, né. E o Jinbe tem um estalo, porque ele percebe que os Homens-Peixe também não sabem muito sobre os humanos, sabe? Eles só viram o lado ruim da coisa, eles não viram boas pessoas pelo caminho. Então tem essa relação de que, tipo, um lado não sabe o que de fato o outro é, sabe? Eles não sabem, não tem essa conexão, não tem essa relação. A Otohime tá tentando fazer isso, mas ela tá sozinha, literalmente ela tá sozinha fazendo isso, sabe? E aí, né, o pessoal acaba chegando ali na ilha natal da Koala, que é a ilha Fushalt, se eu não tô enganado, e o Fischer Tiger se oferece para levar a Koala para a cidade, né, enquanto os Piratas do Sol ali desejam boa sorte para ela e tal, né, e ficam observando a partida enquanto eles ficam no barco. E a Koala, ela inclusive promete que vai contar coisas boas sobre os Homens-Peixe, ou seja, a Koala tá disposta a falar de um jeito diferente, né, dos Homens-Peixe com os humanos, né, o início aí de uma conciliação, uma possível conciliação, que é inusitado, né, porque o Fischer Tiger se lançou ao mar justamente querendo o contrário, mas ele acabou encontrando aí uma oportunidade de mesclar, de socializar com as pessoas, pelo menos uma vez, né. Só que dá merda, porque depois que o Fischer Tiger entrega a Koala, ele é atacado em terra, e o navio dele, o navio dos Piratas do Sol, também são atacados pelos fuzileiros, né? E inclusive o navio ele é destruído. Olha só que loucura. E o pessoal pula ali da embarcação, né? Os Homens-Peixe ficam de boa na água e eles destroem a marinha facilmente, eles sem maiores dificuldades. E eles conseguem
resgatar o Fischer Tiger. Entretanto, o Fischer Tiger ele acaba sendo ferido mortalmente. Enquanto tá rolando esse pipoco todo, a Koala não sabe, porque isso aconteceu mais afastado da aldeia. E a gente descobre que foram os aldeões que chamaram a marinha, né? Eles sabiam que os Piratas Sol iam aparecer, que eles iam entregar a Koala, e eles fizeram uma espécie de troca, né? Onde os fuzileiros navais, no caso, iam atrás dos Piratas do Sol. Em troca, eles não reivindicavam a Koala, que era escrava, né? Então a família ali meio que defendeu a Koala, mas sacrificou aí no processo os salvadores dela, né? Que são os Piratas do Sol. E a Koala não ficou sabendo, né? Eles falaram que não era nada pra Koala o tiroteio que tava tendo. Olha que loucura. Pois é. Então, o Fischer Tiger, ele é ferido mortalmente e eles conseguem invadir ali um barco da marinha, né? Tentam procurar ali umas bolsas de sangue. O Aladdin, que é médico da tripulação, ele acaba preparando ali o sistema todo para fazer uma transfusão de sangue, porque os humanos e os homens-peixe podem fazer transfusão de sangue, eles têm o mesmo tipo de sangue. Só que o Fischer Tiger se recusa a fazer o transplante de sangue, porque só tem sangue humano naquela embarcação da marinha, e ele não quer sangue humano nas veias dele, porque ele ainda tem muita raiva dos humanos, ele ainda tem muita raiva deles por tudo que aconteceu, pelo que aconteceu em Marine Joa. Inclusive o próprio Fischer Tiger, ele chegou a ser escravizado em Marine Joa e ele escapou sozinho. Só que quando ele viu as atrocidades que aconteciam lá em Marine Joa, ele falou: cara, eu não posso deixar esse pessoal aqui, eu tenho que salvar os homens-peixe que estão presos em Marine Joa. E é por isso que ele volta e faz o conhecido ataque, né, o incidente de Marine Joa, sacou? É por isso que ocorreu aquela situação toda. E ele ainda não superou aquilo, sabe? É muito traumático, ele passou pelo inferno. Acho que não tem outra maneira de deixar isso aqui, né? Então ele não consegue aceitar um sangue humano correndo nas veias dele, né? Ele acredita que o corpo dele rejeitaria o sangue simplesmente por ser humano, tá ligado? E, assim, vendo que não tem o que fazer, né? Ele vai sucumbindo aos poucos. Ele pede para que a tripulação ele não conte a Ilha dos Homens-Peixe sobre o que aconteceu, sobre o incidente da Koala, né? No caso, falando ali que ele morreu eventualmente. E, cara, o pessoal a princípio adota essa parada aí. E assim, ele acaba morrendo, né? A gente vê o Jimby, inclusive, acho que é o Jimby falando que... Aliás, o Aladdin falando que as pessoas que ele salvou, que o Fischer Tiger salvou, terão uma dívida eterna com ele. E você sabe que isso é verdade, porque lá no arco da Ilha das Amazonas, em Amazon Lily, a gente vê que a Boa Hancock ainda tem um grande respeito pelo Fischer Tiger, mesmo décadas depois do que aconteceu com ele lá em Marine Joa. Então, assim, realmente ele tem um legado positivo com alguns humanos, principalmente, obviamente, quem ele salvou, lá em Marine Joa. Então, o Fischer Tiger, sabendo que seu legado, entre aspas, está assegurado, que ele deixou um bom legado, ele acaba sucumbindo, né, morrendo ali diante da sua tripulação. Cara, é um momento muito triste, esse personagem é muito foda. E assim, corta o coração, cara. Quando um personagem desse morre, corta o coração pra caramba mesmo. Isso é One Piece, cara. O Oda sabe partir o coração das pessoas, na boa. O Oda é malvado. Muitas vezes ele é bem malvadão. Porém, nem todo mundo levou de boa essa morte do Fischer Tiger. Como, por exemplo, o Arlong. Lembra que eu falei que ele tem um ódio imenso pelos humanos? Pois é. Depois que o Fischer Tiger morreu, ele decidiu voltar para a ilha de Full Shoals para tentar atacar os moradores, né? Ele culpa ali os moradores, obviamente, pela morte do Fischer Tiger. Entretanto, quem estava esperando ele, já tentando ali, pensando que talvez os Homens-Peixe tentariam algum tipo de retribuição, é o Borsalino. O Borsalino encontra o Arlong e mete a porrada no Arlong sem misericórdia. Né? Inclusive o Arlong fala, né, que o Fischer Tiger morreu, ele conta ali para o Borsalino que, tipo, cagou, tá ligado? Ah, é mesmo, ele morreu? Pô, legal. Esteja preso, parça. Legal, né? Que bom. Muito bom, cara. Borsalino esse estilo do Borsalino é sensacional. O deboche dele é de outro nível, cara. E aí, né, o Arlong é capturado, ele acaba contando lá na G2, pra onde ele é levado, que o Fischer Tiger morreu porque não havia sangue de homem-peixe na embarcação da marinha, né, e que ele culpava os humanos pela sua morte.
E a notícia acabou se espalhando assim, de que o Fischer Tiger morreu em um confronto com os fuzileiros navais. E só isso, só essa história que foi espalhada. E o Jinbe prefere que fique assim, ele acaba não contando, né, pra grande massa o que foi que aconteceu, na verdade, lá com os Piratas Sol, a Koala e tal, toda aquela história toda não é revelada, tá? Mas o Jinbe ele acaba revelando, ele acaba enviando uma carta para o Rei Netuno e para a Rainha Otohime explicando exatamente a verdade do que aconteceu com o Fischer Tiger. E a Otohime, ela fica determinada, mais ainda determinada, a conseguir atingir o seu objetivo, né, de chamar as pessoas ali para tentar se unir com os humanos uma vez mais, porque claramente dá pra fazer, tá ligado? O próprio Fischer Tiger viu isso, apesar dele ter seus traumas e tal, ele mesmo percebeu que dava pra salvar dava ainda pra ter algum laço, né? Existiam pessoas ali que não eram totalmente ruins, principalmente uma geração mais nova, né? Que ainda tinha uma inocência, que ainda não tinham esse preconceito formado com os homens-peixe, né? Então a Otohime ela fica ainda mais motivada para tentar chamar as pessoas para sua causa. Só que a morte do Fischer Tiger também teve um efeito negativo na Ilha dos Homens-Peixe, porque, poxa, o pessoal venerava praticamente o Fischer Tiger. Com a morte dele por mãos humanas, que foi a fofoca que se espalhou, cara, aí é que o pessoal realmente não quer falar com humanos, tá ligado? Aí é que realmente o pessoal não queria. Inclusive a Otohime já tinha conseguido algumas assinaturas e as pessoas que assinaram pediram pra tirar os seus nomes da lista, mostrando que né, aí é que realmente a coisa ficou pior, na verdade, né? A situação da Otohime ficou ainda pior. Inclusive pediram pessoalmente para que ela parasse de fazer o discurso, porque aquilo não vai adiantar, sacou? Isso faz a Otohime entrar em depressão, ela fica bêbada, ela acaba se embriagando ali. Tem um dia que ela dá uma bronca, literalmente ela dá uma bronca no povo da ilha. Ela pega ali um comunicador quando ela tá de cara cheia e ela acaba falando, culpando ali o pessoal, né, castigando, né, os cidadãos pela sua covardia, dizendo que eles são covardes por não tentarem se relacionar com o povo da superfície, e que os filhos ela escaparia, com os filhos dela para ver o mundo da superfície, e ela afirma que eles não podem se manter no fundo do mar para sempre, né? E se os humanos são a barreira, eles têm que tentar superar esse medo para as futuras gerações, né? Eles têm que tentar criar tentar dar um mínimo de exemplo para uma futura geração de homens-peixe, né? Porque senão os próprios homens-peixe também vão crescer com esse medo que os humanos têm. E é o que a gente tá vendo hoje em dia, né? O Holt Jones, até o próprio Arlong mesmo, eles cresceram com isso, sabe? Com essa ideia na cabeça de que não, os caras eles são o inimigo, tá ligado? Porque sim, tá ligado? A gente não sabe por que eles são desse jeito, não vamos entender como é que eles funcionam, e vai ficar desse jeito mesmo, que morra, né? Que eles que morram e fica a gente aqui do nosso canto. Loucura, cara, loucura mesmo. Essa parte da história é muito louca. Bom, e agora quem tá liderando os Piratas do Sol é o Jinbe. Ele assume ali então os Piratas do Sol, e ele recebe inclusive uma oferta do governo mundial para se tornar Shichibukai. E a gente vê que o Jinbe usa esse momento de virar um corsário, né, sobre ordens ali da marinha, para criar um elo, né, entre eles e os humanos. Então o Jinbe ele tenta ali, ele vê que é uma chance, deles conseguirem fazer um tipo de comunicação ali entre eles, né? Então ele percebe que dá pra fazer mais ou menos o que o Otohime queria fazer, né? Ainda que não do jeito dela exatamente, mas é um avanço, dá pra se relacionar com humanos sendo ali um corsário, né? Então é uma oportunidade que ele tenta aproveitar. E isso também sem falar de que o Jinbe entende que os Piratas do Sol trouxeram muitos problemas para o Otohime, né? Toda essa saga do Fischer Tiger trouxe muitos problemas para o Otohime. Então ele também aí vê um jeito de ajudar, né? Com esse negócio aí do sistema de corsários e tal. E nesse meio tempo, o Holt Jones ele já é um cara mais velho, já se passou vários anos aí. E o Holt Jones já inclusive é um cavaleiro ali do castelo de Ryugu, né? Do palácio Ryugu. E ele tá ouvindo essa história toda pelos bastidores, né? Sempre nas entrelinhas ali. Então o Jinbe ele se torna um Shichibukai, ele aceita o termo. E em troca dele virar um Shichibukai, ele tem algumas exigências, né? Primeiro que os escravos, no caso, que fazem parte ali da tripulação dos Piratas do Sol e tal, eles vão ganhar imunidade, né? Eles vão deixar de ser escravos, vão ganhar a sua
liberdade, de verdade dessa vez, né? Não vão ser perseguidos mais pelo governo mundial e tal. E também eles querem libertar o Arlong, né? Eles querem que o Arlong seja solto. Só que o Arlong, quando ele escapa, né? Vamos dizer assim, quando o Jimby resgata ele fica pistola. Ele não gosta de ver que o Jimby se tornou um cachorro do governo e ele acaba criando um racha nos Piratas do Sol. E parte deles apoiam ali o Arlong, no caso o Hatt, o Kurobe e o Teal. E eles pretendem ali continuar com usar atos violentos contra a humanidade. E isso faz com que o Arlong e o Jimby acabem finalmente se enfrentando. E aí, né, se você acha que isso aqui seria uma luta balanceada, na verdade não foi. Muito pelo contrário, o Jimby espanca o Arlong quase até a morte. Ele deita e rola em cima do Arlong. Mas ele não consegue dar o golpe final, ele não mata o Arlong. Ele acaba ficando triste ali, né? Ele fica consternado de ver que o Arlong não tá respeitando tudo que o Fischer Tiger representava, né? Que ele quer matar as pessoas a qualquer custo, os humanos, né? E ele acaba deixando o Arlong ir embora, sabe? Principalmente a ideia aqui do Jimby, né? Do porquê que ele deixou o Arlong embora, é que se ele tentasse fazer na força bruta, os piratas ali, os homens-peixe no caso, seguirem esse lado mais pacífico, eles iriam odiar, né? Principalmente porque ele mataria um irmão, entre aspas, né? Que seria o Arlong. Então, assim, não valeria a pena, né? Dar esse mau exemplo para os outros. Então ele acabou deixando o Arlong solto sobre o pretexto de que se ele arranjasse alguma confusão, né? No caso que ele arranjou lá em East Blue, o próprio Jimby iria lá bater no Arlong de novo. Só que aí acontece o quê? Quando o Arlong ele é visto pela marinha, né? Ele acaba criando aquele acordo, ele acaba subornando a marinha para que o que ele tá fazendo em East Blue não escapasse, não vazasse, não fosse mencionado pra fora. E o Jimby nunca soube o que o Arlong fez, sabe? É por isso que o Arlong conseguiu criar o Arlong Park, fez aquela confusão toda em East Blue, e o Jimby não fez nada, porque o Jimby não sabia isso. A própria marinha omitiu, tá ligado? A informação de que o Arlong estava causando confusão em East Blue, porque senão o próprio Jimby teria ido lá e dado uma sova nele e nos piratas do Arlong, basicamente, saca? Mas aí você deve estar pensando, pô, não tem como a situação ficar pior. Tem como ficar pior do que isso? Tem, cara. Tem, e vai ficar bem pior, porque um navio está naufragando em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Só que mais do que isso, uma das pessoas que está nesse navio naufragado é um Tenryubito. Um Tenryubito está naufragando em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Vai dar merda, com certeza vai dar merda. No caso aqui é o Mijosgard. A embarcação dele acabou tendo algum incidente infeliz e ele conseguiu sobreviver nos destroços do navio até o destroço cair lá pra Ilha dos Homens-Peixe, né? Só que é aquele, o cara é um Tenryubito, o cara é metido a besta pra caramba, então várias coisas absurdas acontecem. Ele começa a querer atirar nas pessoas, né, nos Homens-Peixe ali que tentam acudir ele, pedindo por oxigênio. Ele quer uma máscara, né, porque ele não quer respirar o mesmo ar que o restante do povão, né, e principalmente os Homens-Peixe ali no caso. E ele tá louco, ensandecido ali, desesperado, né, tentando conseguir ajuda, ao mesmo tempo que ele atira nas pessoas que tentam ajudar ele, e ao mesmo tempo que ele fica ofendendo os Homens-Peixe, né. Então o pessoal acaba pensando ali em matar ele, né. Ao mesmo tempo que o Vanderdecken se aproxima, ele já tá ali, já agindo, né, o Vanderdecken nono no caso, e ele descobre, né, o incidente que tá tendo. E aí a gente descobre como foi que ele conseguiu chegar na Ilha dos Homens-Peixe, por que o navio dele naufragou na direção dessa ilha, né, porque é um caminho meio complicado aí pra embarcação chegar. Mas na verdade o Mijosgard, ele entrou no navio e tentou chegar na Ilha dos Homens-Peixe para reaver os seus escravos. Quando ele descobriu que os Piratas do Sol ganharam liberdade, por assim dizer, né, já que o Jimby virou Shichibukai, ele foi até a Ilha dos Homens-Peixe para tentar pegar seus escravos de volta. Olha só que filha da mãe, né? E aí acontece que os Piratas do Sol de fato estavam na ilha neste momento em que ele foi lá. E ele tenta, né, dar uma carteirada ali de que não, vocês são meus escravos, vocês têm que vir comigo, vocês têm que me obedecer e tal. E os piratas ali, os Piratas do Sol, olham entre si, olha só.
vamos matar ele. Vamos dar cabo do cara aqui, né? Ninguém vai saber, né? O plano deles, inclusive, era até interessante, porque como o cara tava sozinho ali, né? O pessoal, os outros ali que estavam na embarcação junto com o Tenryubito morreram no naufrágio. Então ninguém ia saber, o povo ia guardar segredo, os Piratas do Sol iam dar cabo do cara e ninguém ia ficar sabendo. Eles estavam prestes a atirar no Mijosgard quando a Otohime acaba pulando na frente do tiro, que pega de raspão, ainda bem, e ela acaba, entre aspas, salvando, o Mijosgard de ser morto. E o pessoal fica chocado ali de ver a Otohime pulando na frente do Tenryubito, né, depois de tudo que ele já estava fazendo ali. Não vou nem levar em conta aqui o passado, mas tudo que ele já estava fazendo ali quando ele chegou, tá ligado? E aí, nesse momento, entra o Jinbe, o Aladdin, né, a Shirahoshi e também os irmãos ali da Shirahoshi nesse momento. E aí a gente tem aqui os Piratas do Sol questionando por que a Otohime defendeu, né, o Mijosgard, e ela acaba falando ali que ela entende a voz, ela consegue ouvir a voz dos seus corações, ela tem ali hack, né, ela tá usando acho que o hack da observação, se eu não me engano, pra entender o que as pessoas estão sentindo ali naquele momento, mas ela diz ali que eles não devem transmitir aquele ódio para as crianças, né, que estão ali vendo a cena também naquele momento. Eles iam matar o Tenryubito na frente de crianças, né, que iam obviamente herdar essa cena, eles iam pegar essa cena pra si. Então eles iam criar uma nova geração de homens-peixe violentos se eles tivessem matado ali o Tenryubito naquele momento. Sem falar que, porra, se um Tenryubito morresse ali, meu irmão, o que ia ter de humano, o que ia ter de fuzileiro naval invadindo ali dos homens-peixe, armado até os dentes com o almirante os caramba 4, mano, ia dar muita merda. Na verdade, a Otohime salvou a ilha inteira aqui, só que o pessoal naquela época não entendeu, tá ligado? É basicamente isso. Entretanto, parece que a coisa ainda vai dar errado, porque o Mijosgard ele aproveita, né, que a Otohime tá defendendo ele, pra usar ela como refém. Pois é, depois de tudo que a Otohime fez, o cara ainda tenta usar a Otohime como refém. Isso faz o pessoal ficar desesperado, principalmente a Shirahoshi. E o que a Shirahoshi faz? Ela grita. E ela grita por socorro. E quem vem ao socorro é os reis do mar. Aquelas criaturas marinhas gigantescas, né? Eles acabam ouvindo que a Shirahoshi está chamando por eles. E eles vêm. E isso faz com que o Mijosgard fique tão assustado, né, de ver aquelas criaturas colossais vindo pra cima dele, que ele acaba apagando. Ele não aguenta a pressão e acaba apagando completamente. Então a Shirahoshi salvou aí a Otohime sem querer. E o Vanderdecken tá observando isso esse tempo todo. Ele tá observando a situação toda e ele vê que a Shirahoshi é aquilo que o primeiro Vanderdecken tava procurando há trocentos anos atrás, tá ligado? Então, aproveitando aí que o Mijosgard apagou, a Otohime pede pro Aladdin cuidar dele, né? Olha só, pro Aladdin tratar do cara, de ficar ali, pro Mijosgard ficar sob os cuidados, basicamente, do Aladdin, enquanto se recupera. Então a gente vê aqui, algum tempo se passa, né? Semanas se passam, e o Mijosgard ele foi curado, tá pronto pra partir, mas ele tá pistola ainda, né? Ele é totalmente ingrato ali com os Homens-Peixe por toda a ajuda que eles deram. E ele fica mais irritado ainda pelo fato deles terem apontado uma arma pra ele, como se ele não tivesse feito, né? Inclusive ele atirou contra o pessoal. A Otohime aparece e ela pede pra acompanhar o Mijosgard até a superfície, o que deixa o pessoal ali, principalmente o Rei Netuno, desesperado, né? Como assim, cara? O que você tá pensando, né? Mas o plano da Otohime faz sentido. Esse é um momento que a Otohime quer pra conseguir chegar na superfície e dialogar com os humanos de lá de cima, né? Pra tentar fazer uma diplomacia, tentar aproximar ali, criar laço diplomático com os humanos. E, obviamente, ela vai estar acompanhada de um Tenryubito, ou seja, não é como se ela fosse ser atacada, vamos combinar, né? Ninguém vai meter a mão no Tenryubito lá em cima. Então, tecnicamente, ela tem o melhor guarda-costas, que ela poderia ter. Tá ótimo, tá maravilhoso. E aí, depois de um tempão negociando lá com os nobres mundiais, ela conseguiu voltar. E ela conseguiu o que ela chama ali, que é a luz da esperança, né, dos Homens-Peixe. Ela tem um documento que ali ela concede um lugar para os Homens-Peixe na Revelry, né, no caso ali naquela reunião dos nobres e tal. E ela precisa da abaixo-assinado ali do pessoal. Basicamente o pessoal tem que fazer o que eles já poderiam ter feito há muito tempo, mas não quiseram, né, basicamente. Que isso vai finalmente aproximar ali as relações diplomáticas
do povo, dos Homens-Peixe com os humanos, né? E aí, cara, a gente vê que o plano da Otohime de tentar ali chamar o pessoal pra colocar os nomezinhos no papel de novo lá, tá funcionando. Ela consegue finalmente chamar ali o pessoal pra conseguir colocar os nomes ali na cestinha. Que inclusive tem que aumentar de tamanho porque era muito mais gente do que ela tava querendo ali, inclusive. Então ela acaba tendo aí finalmente, né, conseguindo o seu momento, vamos dizer assim, né? Tá tudo dando certo pra ela nesse primeiro momento. Só que as coisas dão errado, porque tem um dado dia que a cesta ali, a caixa onde tá os papéis, é queimado. E aí ninguém sabe quem foi, né? E no meio da confusão, um tiro é disparado. E quem toma esse tiro é a Otohime. A Otohime toma um tiro, sofre um atentado. E mais do que isso, né? No meio da confusão ali, o Vanderdecken encosta na Shirahoshi. Então daí que pra frente é só desgraça. Ao mesmo tempo que o Hold Jones ele acaba aparecendo e mostrando que era um humano que teria atacado ali a Otohime, né? Mostrando aí que seria alguém da superfície, né? E esse cara não tem nome, não é ninguém. Ele só apareceu ali e atacou a Otohime a princípio de graça, né? E a gente sabe, obviamente, que foi o Hold que usou um pirata aqui como marionete, né? Pra conseguir atingir aí os seus objetivos. Então a Otohime morre, né? O Renetuno, ele tá muito furioso, ele tem que descontar essa raiva em algum lugar, cara. Ele se tranca no castelo e começa a quebrar. Ele se tranca ali num quarto do castelo e começa a quebrar o lugar na porrada. Porque ele tá muito pistola, mas ele não pode fazer o que ele quer fazer com esse humano, tá ligado? Por causa da Otohime. Pra tentar ali, ainda tentando dar um jeito de fazer com que o legado dela não se perca, né? Mas meio que a coisa morre com ela, depois, ela até, enquanto ela tá morrendo, a Otohime, ela pede para que os filhos continuem ali ajudando, continuem, né, o legado dela. E de fato eles até continuam por um tempo, mas depois de tudo que aconteceu, cara, aí foi a gota d'água. Realmente eles nunca mais conseguiram o apelo da população como a Otohime conseguiu, sabe? Ninguém nunca conseguiu chegar tão longe quanto a Otohime, sabe? E principalmente o Renetuno, né, cara? O Renetuno, ele é um soldado acima de tudo. Ele não tem essa questão diplomática que a Otohime tem. Ele não pode oferecer essa ajuda, essa questão diplomática que a Otohime tem, sabe? Ele não tem como fazer isso. Então, com a Otohime morta, esse sonho de se aproximar, de aproximar as espécies, também morre junto com ela. Depois desse incidente, acontece que o Renetuno descobre que a Shirahoshi está recebendo ali algumas cartas, né, de amor, entre aspas, do Vanderdecken. E ele questiona quem é o Vanderdecken, né? Quando ele descobre que o cara tem uma maldição, que tudo que o pessoal ali que interage com ele acaba morrendo, né? Sendo atacado por armas à distância e tal, ele tranca a Shirahoshi no quarto, né? Basicamente. E a Shirahoshi não pode ir no enterro da própria mãe. E os filhos também, né? Até os filhos dela também não podem, tá? Então, nem mesmo Fukaboshi e seus irmãos puderam ir no enterro ali da Otohime. Cara, foi triste, terminou de maneira muito trágica essa história aqui. E aí o Jinbe termina esse flashback dizendo que já faz 10 anos desde o incidente aí da Otohime, e que, assim, apesar de não conseguirem ir muito mais longe, o Renetuno e os filhos e a Shirahoshi conseguiram ali apelar para as massas para que eles conseguissem ali alguma assinatura, né? Um número pequeno ainda de assinaturas, né? Mas que a luta contra essa discriminação entre humanos e homens-peixe continua, tá ligado? Apesar de tudo que aconteceu, a ilha ainda tá bastante dividida por tudo que aconteceu daquela época, né? Shertiger, Otohime e companhia. E de novo o Jinbe aproveita para pedir desculpas pra Nami, né? O Sanji não aceita no lugar dela, querendo que o Jinbe cometa seppuku. Só que a Nami não, a Nami ela acaba perdoando o Jinbe, né? Na verdade ela fala ali que mesmo que o Jinbe esteja humildemente disposto a aceitar qualquer punição, né? Ela afirma que não é culpa dele, a culpa de tudo que aconteceu lá em East Blue é apenas do Arlong, né? E que o Jinbe é amigo do Luffy, então isso não vai rolar. A Nami não vai querer punir o Jinbe pelas ações do Arlong, tá ligado? E além disso ela não tem ressentimento com os Homens-Peixe em específico, né?
Então o Jinbe não precisa se desculpar com ela. Isso toca o Jinbe e também o Hachi, porque o Hachi ele tá ali ouvindo essa história toda, né? E ele acaba caindo em lágrimas, cara. É muito emocionante de ver que a Nami de fato é uma pessoa que não é igual aqueles humanos lá que o Arlong pensava que existiam e tal, né? E olha que o próprio Arlong ajudou a cultivar muita gente assim. Então, cara, é sinistro, cara. Realmente, a Nami aqui foi certeira aqui, cara. Ela foi emocionante aqui. Foi um momento muito legal essa história. Mas é isso, tá? Vou deixar por aqui por enquanto a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Vai ter continuação, hein? Não acabou ainda a Lobisomem Space, tem mais coisa. Valeu, nerds. Fui!